Olá pessoal, meu nome é Alessandra, eu sou do canal Tóquio Tomodachi, eu moro na cidade de Tóquio, mas atualmente eu vim dar uma passeada aqui no Brasil, então eu estou no Brasil nesse momento. Eu e o Júlio, a gente tem o canal, já vai fazer um ano, e a gente traz para você histórias na qual a mídia japonesa não divulga internacionalmente. Então, hoje não tem a Julie, mas tem a Pandora! Daí pro pessoal, filha, olha, oi gente! Oi gente, minha mãe veio me visitar, verdade! E hoje também não tem os bambus, desculpa gente, mas eu tô no meu quarto, é bem simplesinho. E vamos para a história de hoje. Deixa eu pôr ela aqui no chão. A história de hoje vai ser a respeito da Yoshikawa Yuri. A Yoshikawa Yuri, ela estava na 4ª série do ensino fundamental. Na época ela tinha 9 anos e ela desapareceu quando ela estava voltando da escola para casa. Esse caso ele aconteceu no dia 23 de maio de 2003, na cidade de Osaka. Então já fazem 16 anos que ela sumiu e até agora não sabem nenhuma notícia a respeito do paradeiro dela. Nesse dia, na escola dela, eles estavam fazendo entrevista dos novos alunos que iriam entrar na escola e eles iriam... Normalmente, quando tem essas entrevistas, eles vão para conhecer, né, a escola. E aí ela pegou e o que ela fez? Ela voltou metade do caminho da escola para casa com 3 amiguinhas. E aí depois ela seguiu o restante do trajeto dela sozinha, que era mais ou menos em torno de 560 metros. Nesse trajeto também, quando ela estava indo para casa dela, ela encontrou um menino que era da escola dela também, que ele estava passando de bicicleta, e aí ele estava no sentido contrário dela, né? Ela estava indo e ele estava como se estivesse voltando, né? E eles se cruzaram a mais ou menos 400 metros do destino final, que seria a casa dela. E esse foi o último contato que ela teve com alguém antes dela desaparecer. Todos os dias, quando ela voltava para casa, ela fazia o mesmo trajeto. E aí, durante esse trajeto, tinha um ponto de ônibus. Então, o motorista do ônibus, as pessoas que moravam durante aquele trajeto que ela passava, que ela percorria, todos eles conheciam ela. E nesse dia, na qual ela desapareceu, eles relatam não ter visto ela passar. E aí, o que aconteceu? O irmão dela mais velho, ele começou a achar estranho, porque ela não chegava na casa dela depois da escola, porque ela tinha mais ou menos um horário que era entre as 7 e pouquinho, que ela chegava em casa, e já tinha passado desse horário, e ela não tinha chego ainda, e aí ele começou a ficar preocupado. Às 6 horas da tarde, a família viu que ela ainda não tinha chego, então o que a família dela fez? A família dela ligou para a escola para saber se tinha acontecido alguma coisa. E aí o pai e o irmão dela, eles pediram ajuda para os vizinhos, para ajudarem a encontrar ela. Às vezes ela pode ter se machucado, pode ter passado mal durante o trajeto, ou até pode ter desviado, ido com as amiguinhas para algum lugar. Então eles pediram para os vizinhos ajudarem a procurar ela pelo trajeto que ela fazia para voltar da escola para casa. Passado 1h30 desde o desaparecimento da Yuri, o que eles fizeram? Eles ligaram para a polícia, e aí a polícia veio ajudar nas buscas. Então alguns policiais ajudaram a vizinhança a procurar ela, e outros ficaram dentro da casa dela, caso eles recebessem alguma ligação, para eles poderem estar lá e poderem auxiliar a família na busca dela. Só que, infelizmente, naquele dia, não houve nenhuma ligação, até porque os policiais cogitaram a ideia de algum sequestro. Então, eles ficaram no aguardo, caso alguém ligasse, relatando o sequestro e pedindo, né, alguma recompensa pela menina. Um dia após o seu desaparecimento, várias fotos da Yuri foram colocadas nos noticiários e espalhadas nos meios de comunicação da mídia japonesa, constando como uma criança desaparecida. E até algumas empresas, elas auxiliaram colocando nos outdoors, né, que a empresa normalmente divulga os seus trabalhos, eles colocaram a foto dela, os dados dela, né, contatos, e constando que ela havia desaparecido, que eles fizeram isso para poder auxiliar a família também. Quando ela desapareceu, ela estava vestindo um uniforme escolar. O uniforme escolar dela era uma camiseta branca, normalmente eles usam de acordo com cada escola, né? Mas então ela estava com uma camiseta branca, que era o uniforme da escola, uma saia azul marinha, que também era o uniforme da escola, né? E uma bolsinha amarela, que ela carregava os pertences dela, e tinha o desenho de um hamster. Ela era bem magrinha, né? O porte físico dela era bem magrinha, e perto do nariz dela, assim, ela tinha uma pequena verruga.
E ela era uma criança, assim, como eu posso explicar? Ela era uma criança medrosa, melindrosa. Então a família acha que ela não iria entrar no carro de um desconhecido ou ela iria parar para conversar com um desconhecido, porque se isso chegasse a acontecer, provavelmente ela iria sair correndo de medo. Então a família acha muito estranho, porque eles acreditam que se caso ela tenha sido sequestrada, ou foi a força, né, forçaram ela a entrar no veículo, ou foi alguém que ela conhecia para ela ter dado esse acesso da pessoa chegar nela para conversar com ela. E aí o tempo foi passando e após 1 ano do desaparecimento dela, a família recebeu uma ligação. Nossa, esse cachorro deve estar. Nessa ligação, era uma mulher que ela tinha dito que a filha dela havia sido sequestrada e ela tinha contratado um investigador profissional que ele tinha encontrado a filha dela. Então ela iria estar passando o contato dele para a família da Yuri poder estar tentando fazer essa investigação de maneira particular. Aí o que aconteceu? A família da Yuri ligou para ele, né? E aí ele falou assim que ele já tinha visto o caso dela na mídia e que ele já estava pesquisando a respeito do caso dela. E aí ele falou assim que sem a família saber, ele já tinha descoberto que ela estava no estado de Mieken. E ele pediu 100 mil ienes inicialmente, que é em torno de $1.000, para a família pagar para ele, que aí ele ia tentar ir até no local confirmar se essa informação era verdadeira. Só que, na verdade, esse homem, ele não era um investigador profissional, ele era um golpista. Ele e a mulher que ligou inicialmente para a família dela falando que a filha dela havia sido encontrada por esse investigador. Então, durante todo esse processo, que ele falava que ele precisava de mais dinheiro para ir atrás de mais pistas dela, a família pagou 700 milhões de ienes. E aí, o que esse cara fazia? Esse cara, ele gastava o dinheiro em jogos de azar, né, que é o famoso pachinko lá no Japão. Eles gastavam em hotéis de luxo e eles gastavam em restaurantes de luxo. E aí a família tinha medo de entrar em contato com a polícia porque a família achava que o criminoso poderia fazer alguma coisa de ruim com a Yuri. Então a família tinha medo de envolver a polícia nesse caso. E aí esses dois eles enganavam a família da Yuri dizendo que a polícia estava fazendo pouco caso e a polícia não queria encontrar ela. Então que era para eles confiarem no que ele estava fazendo e que era para eles continuarem com o trabalho deles, né? E aí o que eles faziam? Eles manipulavam a família através dessa sensibilidade que eles estavam, né, em relação ao caso. E aí eles conseguiam manipular a família e tirando dinheiro da família e falando que a polícia não queria procurar a menina. Então eles iam ali tentando de uma forma ou de outra enrolarem a família para poder ir extorquindo o dinheiro deles, né? E aí aconteceu que eles, passado um tempo, o que eles faziam? Os dois criminosos, eles mandavam mensagem para a família se passando pela Yuri, que era para eles ganharem mais tempo. E aí, depois de um certo tempo, a família descobriu que ele não estava com a Yuri, né? E aí eles denunciaram para a polícia e aí eles foram presos. Ele pegou 8 anos de cadeia e a mulher pegou 2 anos de cadeia. E, assim, pouco, né? Pelo trauma que eles causaram na família, pela esperança que eles deram na família e pelo dinheiro que eles extorquiram da família para simplesmente bancarem com luxo, né? É complicado, né? Uma situação assim. Para infelicidade da família, também teve mais um caso de um homem que postou nas redes sociais que ele havia enterrado o corpo da Yuri perto do Monte Fuji, que é uma montanha bem famosa aqui, né? Um monte bem famoso. E ele também foi preso. E aí a família dela continuava, né, pelas buscas com a polícia. Eles distribuíam panfletos nas estações de trem. Eles colocavam os panfletos assim na porta, né, dos estabelecimentos. E eles ofereceram recompensa para quem encontrasse o paradeiro ou alguma informação dela, né? Em maio de 2018, um homem disse que ele havia se lembrado de que ele tinha visto a Yuri 15 anos atrás. E na época ela estava perto de um carro que se chama Crown, branco. E esse carro estava estacionado na rua de uma maneira muito estranha. E era no caminho da casa dela. E aí esse homem disse assim que no que ele foi andando e passou na frente do carro, ele lembrou que ele viu a menina sentada, né, no banco da frente e que esse motorista que estava no carro, ele olhou de uma maneira muito estranha, né, para esse senhor, porque esse senhor passou olhando porque ele não conseguia, na verdade, passar na rua pelo fato da maneira que o carro estava estacionado.
E ele estava atrapalhando a passagem de pedestres e de outros carros, né? E aí a polícia começou a procurar carros dessa marca e dessa cor. Só que existiam em torno de 2.300 carros registrados na cidade de Osaka. E eles conseguiram fazer a entrevista com todas as pessoas que haviam esse carro, né? Mas eles não encontraram nenhum vestígio da Yuri. Agora, a família está oferecendo uma recompensa de 3 milhões de ienes, que é aproximadamente 30 mil dólares, para quem souber algum paradeiro da Yuri. Se ela estiver viva, nos dias de hoje, é para ela estar com 26 anos de idade. E aí, o que acontece? Assim, existem várias teorias, né? As teorias são de que ela pode ter sido sequestrada por um conhecido, ou ela pode ter sido sequestrada por um abusador de crianças, ela pode estar morando junto com uma né? Igual o caso de que a gente fez de uma vítima que ficou 9 anos em cativeiro e ela morava com um abusador, né? Vou colocar o link aqui em cima, em algum lugar. E tem a possibilidade também de que o pai da Yuri, ele era professor de uma escola. Então, eles podem cogitar a ideia de que um aluno que às vezes se revoltou com o pai dela pode ter sequestrado ela de maneira para se vingar do pai, sabe? 2 meses antes do sequestro da Yuri, uma estudante da mesma escola dela quase foi sequestrada por um homem. Só que essa menina conseguiu fugir e não aconteceu nada demais com ela, né? No dia 20 de maio de 2021, ano passado, foi colocado em todos os telões na cidade de Osaka a foto dela e eles divulgaram para ver se eles encontram algum paradeiro dela nos dias de hoje. Aí eu queria saber o que vocês, comodados, acham que pode ter acontecido com a Yuri. Vocês acham que foi um conhecido, que foi um aluno revoltado do pai dela, ou que foi um abusador? Vocês acham que aconteceu alguma coisa com ela, no sentido dela ainda estar em cativeiro, ou se ela acabou perdendo a vida dela? O que vocês acham que pode ter sido, né? Trazendo algumas informações a respeito disso para vocês, no ano de 2019, teve em torno de 350 denúncias sobre esse caso da Yuri. E no ano de 2020, eles tiveram em torno de 25 denúncias. Só que até agora eles não tiveram nenhuma informação concreta a respeito do caso. E no Japão, somem em torno de 1.000 crianças por ano. O Japão é considerado um país seguro, né? Mas as mães e os pais, eles precisam tomar muito cuidado, porque por mais que seja seguro e por mais que eles confiem nas leis do país, na segurança do país, é muito importante você cuidar e você instruir o seu filho, né, a respeito dos perigos, a respeito de não parar para conversar com estranhos, ou de você não entrar num carro de um desconhecido, até mesmo de um conhecido, né? E lá isso é muito normal, que as crianças acostumem com a segurança e eles acabam esquecendo um pouco de ressaltar os perigos que podem existir em qualquer lugar do mundo, né? Foram feitas pesquisas também no Japão e até dezembro do ano passado foram em torno de 250.000 crianças que foram machucadas e violadas por ano. E a cada dia, 3 crianças somem no Japão e não são encontradas. Algumas são sequestradas por outras desaparecem sem nenhum motivo e outras são encontradas sem vida. Então, se você é uma mãe ou se você é um pai e você mora no Japão, nunca se esqueça de instruir os seus filhos e nunca confie 100%, mesmo o Japão sendo um país muito seguro, pois a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí é isso, gente. Eu sei que é uma história triste, né? Só que é bom a gente trazer para vocês terem o conhecimento de tudo que acontece. O Japão é um país maravilhoso, mas não deixa de ser um país que existem pessoas problemáticas, pessoas que têm problema na cabeça, distúrbios mentais. E não quer dizer que é um país que não vai ter casos esquisitos, estranhos e perturbados, né? E a gente agradece por você ter assistido até aqui. A Pandora não está aqui, a Pandora me abandonou, então não tem como a Pandora vir dar tchau pra vocês. Vocês vão ter que ficar só com o meu tchau, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.